Seja bem-vindo à Academia Matemática. Meu nome é Rielson Fragoso e hoje vamos para a aula 3 da nossa lista de revisão de álgebra. Nessa aula a gente vai praticar muito técnicas de fatoração. A fatoração ela nos ajuda a resolver certas expressões e, claro, a gente sempre pode usar isso também nas equações. As equações são feitas de expressões, equações, funções, inequações. Então a fatoração ela é um ponto crucial de se entender e se dominar. Ela é muito importante e é a ferramenta que ajuda muito na resolução de contas. Ajuda a simplificar. É claro que a fatoração pode levar um tempo para se dominar, porque muita coisa acaba se tornando uma receita de bolo. Então as técnicas, num primeiro momento, nem sempre são tão facilmente entendidas. Só que só quando se submeter a muitos exercícios, a muita prática, você começa a entender o que está acontecendo ali, tá? Então, aqui nessa parte da matemática, você fica livre para usar de bruxarias, né? As fatorações saem quase como magias ali, uma transformação mágica que foi feita, de que isso equivale a isso daqui, e é isso. Então, preste muita atenção no algoritmo da técnica, mas também no entendimento do fundamento, né? A fatoração, ela usa muito das propriedades da distributiva, da multiplicação, né? Do elemento neutro e coisas assim. Então, a gente já praticou isso um pouco e agora vai elevar o nível um pouquinho, tá? Então, aqui estão os exercícios. Mais uma vez, vou dividir em duas partes. E vou passar agora a lista de exercícios para caso você queira resolver todos antes. Item 29. Vamos fatorar essa expressão 2x mais 12x ao cubo. Vamos buscar o maior fator comum entre eles. Então, ó, vamos reescrevê-los, destacando bem para a gente entender o que a gente quer quando fala o maior fator comum. Vou aumentar essa espessura. Pronto. Eu tenho 2 vezes x nesse termo, mais 12, eu posso escrever ele como 2 vezes 2 vezes 3. E aqui eu tenho x vezes x vezes x. Isso aqui é para ir bem devagar, bem detalhado, para entender, usar esse item aqui simples para entender a essência da fatoração, o que é fatorar, né? Então, ó, perceba que eu tenho 2 vezes o x e aqui eu tenho 12 vezes x ao cubo. X ao cubo é isso, é x vezes x vezes x. Agora, eu vou buscar o máximo fator em comum entre eles. Aqui, o que vai me limitar é o que tem menos, né? Tem menos fatores, tem variáveis com graus menores. Aqui o grau dessa variável é 1, aqui é 3. Esse monômio aqui tem um grau maior que esse monômio aqui, né? Falando tecnicamente. Então, normalmente o monômio de menor grau nos limita na fatoração. Aqui, ó, 2 vezes x. Eu consigo tirar 2 vezes x daqui? Consigo. Consigo tirar esse fator 2 e esse fator x aqui, ou qualquer x. Enfim, consigo tirar 2x desse aqui também. E é o máximo que eu consigo tirar. Então, é isso que eu vou colocar em evidência. E aí, agora, eu vou colocar aqui dentro do parênteses a soma restante. Eu tirei 2x dessa galera, então eu dividi essa galera por 2x. Eu dividi 2x por 2x, fica 1. Certo? Dividindo isso aqui por 2x, eu vou cortar um fator 2 e cortar um fator x. Vai sobrar o quê? 2 vezes 3, 6. E vai sobrar x vezes x, x ao quadrado. E assim fica a nossa expressão
na forma fatorada. E eu sempre posso testar se minha fatoração foi correta, se ao aplicar a distributiva aqui, ó, e depois fazer as reduções que precisar fazer, nesse caso aqui não precisaria, já ficaria direto, se eu conseguir voltar à expressão original. Se eu fizer essa distributiva e voltar à expressão original, é porque a fatoração está correta. Então esse item serviu para esmiuçarmos o que estamos fazendo quando dizemos que estamos fatorando uma expressão. Vamos lá, questão 30. Aqui ainda vamos fazer bem com calma, para nas próximas a gente acelera. Ó, 5AB é a mesma coisa que 5 vezes A vezes B, menos 8 vezes 8ABC. 8, vamos fatorar o 8, é 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2 vezes 2, que poderíamos escrever 2 ao cubo. 8 vezes A vezes B e vezes C. Qual é o máximo de fatores? Qual é o máximo fator que eu consigo tirar ao mesmo tempo dos dois? Eu consigo tirar A, B e B. Então eu consigo tirar A vezes B dos dois e não consigo tirar mais nada. Tem mais nada em comum. Então eu digo que eu vou colocar o AB, o produto AB em evidência. E agora eu deixo dentro dos parênteses, né, essa subtração, reduzindo os termos, né? Dividindo eles pelos produtos que eu tirei de lá. Então, 5AB dividido por AB, eu vou cortar o AB com AB, né? Vai ficar só o 5. 8ABC dividido por AB, vai ficar o 8 e o C. E aqui não tem mais simplificação para ser feita. E essa é a nossa expressão na forma fatorada. E de novo, se eu aplicar a expansão aqui, ó, e fizer a distributiva, AB vezes 5 e AB vezes menos 8C, eu tenho que ser capaz de voltar à expressão original. Se bater tudo certinho, é que a fatoração está correta. Questão 31, e começou a brincadeira. Aqui, a gente vai aplicar técnicas de fatoração para os trinômios de segundo grau. Trinômios são esses polinômios que tem essa carinha aqui, ó. Uma variável de grau 2, trinômio de segundo grau, né? Variável de grau 2, né, com seu coeficiente, aí tem a soma com coeficiente atrelado a uma variável de grau 1, e assim, e até chegar nesse aqui que é o termo independente, que não está atrelado a variável nenhuma, ou está atrelado a variável x elevado a zero, que vai ser 1, e aí o 1 é elemento neutro e não precisa ser representado, blá 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 blá, né? Então tá. Qual é a bruxaria aqui? Aqui é bruxaria, tá? Nós vamos buscar dois números. Aqui tá a regrinha explicada no asterisco. Dois números D e E. Tais que o produto deles, D6, e a soma deles, D7. Dois números que multiplicados deem 6, 6 positivo, e somados deem 7 positivo. E aí, quando eu achá-los, eu vou poder reescrever esse trinômio nessa forma fatorada aqui, ó. Certo? X mais esse número vezes x mais o outro número. Então, eu começo brincando com o 6, que tem menos possibilidade do que a soma, né? O produto é menos possibilidade que a soma. Qual é o par de números que multiplicados desse 6 positivo? Lembrando que essa técnica aqui está sendo usada para quando esse coeficiente do ax², né, que costuma ser chamado de a, foi igual a 1. Aqui é igual a 1, né? Quando não tem nada representado, está igual a 1. Para quando esse for diferente de 1, a gente vai ver mais para frente. Mas vai usar uma ideia bem parecida com essa aqui.
é 1 vezes 6. 1 vezes 6 dá 6, positivo. E se eu somar esses dois, dá 7. Olha aí. Já achei sem muitos problemas. A outra opção seria 2 vezes 3, mas 2 mais 3 dá 5, não 7. Então achamos nossos dois números. Isso quer dizer o quê? Que eu posso escrever esse fator da seguinte forma: x mais 1 e x mais 6. E foram os dois números que eu encontrei usando a bruxaria, tá? Questão 32. X ao quadrado menos x menos 6. Vamos fatorar isso aí. Então eu vou olhar para o termo independente, menos 6. E vou esquecer um pouquinho dele o sinal e me preocupar com pares de números que multiplicados deem 6. Eu tenho o 1 vezes 6 e tenho o 2 vezes 3. Tá. Agora eu volto a me preocupar com o sinal. Bom, eu preciso que um deles seja negativo. E só um deles. Por quê? Porque para eu ter um produto resultando em um número negativo, produto de dois fatores, né? Eu preciso que um desses fatores seja negativo. Os sinais têm que ser trocados, certo? Porque se eles forem sinais iguais, o resultado dá positivo e não negativo. Tá. E ao mesmo tempo eu preciso de um par de números que somados dê menos 1. Eles somados têm que dar menos 1. Isso me faz ir pro 2 e pro 3. E olha só, o 6, se eu botar menos 6 mais 1, vai dar menos 5. E se eu botar o 1 como negativo, vai ficar 6 menos 1 vai dar 5. Então, nenhuma dessas somas dá menos 1. Agora, o 2 e o 3, eu poderia tentar. 2 menos 3 dá menos 1. 3 menos 2 dá 1. Então, eu preciso que o 3 seja negativo e o 2 positivo. Pronto, agora eu posso escrever, usando aquela regrinha da fatoração, esse trinômio como o seguinte produto: x mais 2 vezes x menos 3. Ou poderia escrever x menos 3 vezes x mais 2, não faria diferença. Tá? Então a gente achou os sinais por teste, mas poderia usar um outro macete. Então, primeira coisa a entender, né? Olhar para o produto, olhar para o termo independente e buscar o produto. Entender que o termo independente, se for negativo, significa que, aplicando essa regrinha, você vai ter que achar dois números em que um seja negativo e o outro positivo. Então você já começa aí. Se aqui fosse positivo, você ia ter que achar dois números que são ou negativos ou dois positivos. Teriam que ser dois números de sinais iguais para dar um produto positivo. Beleza. Aí depois que eu entendo isso, eu olho para o sinal do coeficiente aqui, normalmente chamado de b, né? Atrelado à variável x. Esse coeficiente é negativo ou positivo? É negativo. Tá, eu achei os dois números que eu preciso para o produto? Achei, 2 e 3. Aí eu sei que um deles tem que ser negativo. Qual que vai ser negativo? Eu tenho que ficar testando sempre? Não. Com esse macete você vai olhar para o sinal aqui do B. Ele vai dizer que o maior desses dois números que você achou, o maior deles em módulo, vai levar o sinal que está aqui nesse coeficiente da variável x. E foi o que aconteceu. Ó. O maior deles em módulo é quem? É o 3, né? 3 é maior que 2. Então ele leva o sinal que está aqui. Se aqui tivesse positivo, o 3 ia ser positivo e o 2 ia ser negativo. Entendeu? Então tem esse macetinho também para essa fatoração. Questão 33. Vou olhar de novo. Vou olhar aqui para o C. É negativo. Então, para usar o macete,
eu preciso de dois números que multiplicados de menos 8, então cada um tem que ter um sinal diferente. Um tem que ser negativo e o outro positivo, beleza. E aí, agora eu olho para cá, eles somados têm que dar menos 2. Então, me preocupo somente aqui, esquecendo um pouco do sinal, com produtos que deem 8. Tenho 8 vezes 1, tenho o 2 vezes 4. Ok. Aí, aplicando aquele macetinho da questão anterior, eu olho para o sinal daqui. Então eu sei que dentro dessas opções de pares de números, né? O maior em módulo vai levar o sinal que está aqui, ó, na variável x. Então, quem é o maior em módulo aqui? É o 8. Menos 8 mais 1 dá menos 2? Não. Então, isso aqui não é uma opção. Quem é o maior em módulo aqui? É o 4. Beleza. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Bateu. Aqui também dava menos 8, mas não batia com a soma. Agora vamos ver a soma. Menos 4 mais 2 dá menos 2? Dá. Então eu achei meu par de números que eu vou colocar lá na forma fatorada dessa expressão. X menos 4 vezes x mais 2. Questão 34. Ó, aqui as coisas já ficam um pouco diferentes. A análise é um pouco diferente porque o coeficiente do x ao quadrado é diferente de 1. Mas a técnica vai ser um pouco parecida. Só que a primeira diferença é que eu vou pegar esse coeficiente, o 2, e multiplicar pelo c. Vou começar minha análise daí. Menos 8. Beleza. E aí eu vou analisar os pares de produtos que dão menos 8. Tenho menos 8 vezes 1. Tenho 8 vezes menos 1 também. Tenho menos 4 vezes 2. Tenho 4 vezes menos 2. Tá, todos esses dá menos 8. Só que aí agora eu vou buscar um desses pares que somados tem 7. Menos 8 mais 1 não vai dar 7. Aí percebe que aquela regra do buscar o maior em módulo, botar o sinal do coeficiente de x, já não bate aqui. Então isso aqui tá fora. Menos 8 mais 1 vai dar menos 7. 8 menos 1, né? 8 mais menos 1 vai dar 7. Então aqui temos o nosso par que a gente está procurando. Só que dessa vez a gente não vai jogar aqui direto daquela forma, porque não funcionaria, tá? Se você fizesse isso aqui, você ia ver que quando expandisse, isso aqui vai dar um resultado diferente da expressão original. Então, essa forma, quando o coeficiente do x² é diferente de 1, essa forma aqui é parecida com aquela outra, mas não é tão direta. Para que serve então a soma desses dois números aqui, né? Desse par de números? Para eu fazer o seguinte, ó. Eu vou reescrever o termo do meio, o termo ligado do meio é perigoso, né? O termo ligado ao x, a variável x, porque às vezes é perigoso falar o termo do meio porque vai que não tá na ordem bonitinha, né? E aí aprende errado. Eu vou escrever o 7x dessa forma aqui, ó. Mais 8x, menos 1x, que é menos x, né? Então isso aqui é igual a 7x. É para isso que serviu achar esses dois números. Para eu reescrever dessa forma. Beleza. E aí? E aí agora... Aqui é quadrado, né? 2x². E agora eu vou fazer uma técnica de agrupamento, né? Eu vou fatorar em grupos. E sempre o x² eu vou formar um grupo com alguma variável, algum termo que tenha variável x. Não funciona se eu pegar o x² e fatorar ele, agrupar ele com o termo independente. Até conseguiria aqui, né? Tirando 2
fator 2 de cada um conseguiria fatorar. Mas isso não seria interessante. Então, eu vou fatorar esse grupinho e fatorar esse grupinho. O máximo que eu consigo tirar desses dois primeiros é o 2x, né? E aí aqui fica x mais 4, certo? 2x² mais 8x. Beleza. Menos quem? Menos essa galera aqui, ó. Percebe que aqui é como se eu tivesse menos 1 vezes x e menos 1 vezes 4. Então, eu peguei, é como se eu pegasse esse menos 1 e colocasse ele em evidência. Então, menos x dividido por menos 1 fica quanto? Fica x. Menos 4 dividido por menos 1 fica mais 4. E aí você, sabiamente, notou que eu tenho dois fatores em comum. Esses termos, o x mais 4. Posso colocá-lo em evidência. Então, isso aqui vai ficar x mais 4. E multiplica quem? Multiplico 2x menos 1, né? Aqui é como se tivesse 1. E chegamos à nossa forma fatorada. Se eu fizer a distributiva nesse produto aqui, eu vou voltar à expressão original, indicando que a fatoração foi correta. Então, essas técnicas não são tão imediatas no primeiro momento e requerem muita prática, tá? Refazer, se errou, até começar a entender. Não tem muito o que fazer. Questão 35. Aqui, ó, a gente tem uma diferença de quadrados. Sim. Aqui a gente tem um quadrado e aqui a gente tem outro quadrado. Ou seja, eu consigo tirar a raiz desses dois números. Raiz quadrada desses dois números. Então eles são quadrados perfeitos. Então, tirando a raiz aqui, ó, isso aqui a gente sabe que é a mesma coisa que fazer isso aqui, né? A raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Tecnicamente, é módulo de x, né? E aqui, em 36, a raiz é 6. Ou, raiz é 6. Então, partindo daquele produto notável da diferença de quadrados, a menos b vezes a mais b. A gente vai conseguir fatorar isso aqui da seguinte forma. Tendo conseguido observar isso aqui, essa que é parte da bruxaria, de você fazer essas observações e aí você aplicar as propriedades. É por isso que eu brinco que é a parte da magia ali. Você consegue reescrever isso aqui, tirando a raiz quadrada do primeiro termo. E aí, tira a raiz do segundo, né? E faz a diferença vezes a soma entre esses dois. E voa lá. Aqui está a forma fatorada dessa expressão, usando o produto notável da diferença de quadrados. Cuidado, não é o quadrado da diferença. O quadrado da diferença é isso aqui. Tem a diferença e aqui eu tenho o quadrado dela. Aqui é a diferença de quadrados. Aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho outro. E estou fazendo a diferença entre eles. E aí eu aplico essa regrinha do produto notável. Eu ainda poderia fatorar um pouco mais. Quer dizer, aqui está fatorado, mas eu poderia fatorar um pouquinho diferente. Eu posso observar que aqui dentro do 3x menos 6, eu tenho 3 como um fator comum aos dois termos. Então poderia escrever isso aqui, ó. 3 que multiplica x menos 2. Daria 3x menos 6. E faria a mesma coisa aqui para esse segundo fator. 3
x mais 2. Como isso aqui tudo é um produto, eu posso fazer 3 vezes 3 e deixar os outros indicados. Então, essa aqui é uma outra opção de fatoração para a expressão inicial. Aqui na questão 36, a gente vai usar a mesma técnica lá da questão 34. Coeficiente do x² é diferente de 1, então a gente vai pegar esse coeficiente e multiplicar com o termo independente. 8 vezes 3 dá 24. 24 positivo. Então eu vou analisar os pares de números que multiplicados entre si dá 24. 24 vezes 1 é uma opção. Como está tudo positivo, então eu sei que esses dois números serão positivos, né? Porque esse coeficiente aqui também é positivo. Bom, 12 vezes 1, vezes 2 é 24. Mas perceba que somados, eles não dão 10. Né? Eu estou buscando um par que dê somado, que dê 10 também. E aí eu vou ter 8 vezes 3, né? 8 mais 3, 11. E vamos ter 6 vezes 4. E aí sim, 6 mais 4 dá 10. Então a gente achou o par que a gente queria. E aí a gente vai escrever 10x como uma soma de 6x mais 4x. Então vai ficar 8x² mais 6x mais 4x mais 3. Agora aqui eu vou escolher agrupar de 2 em 2 o 8x² com o 4x e o 6x com o 3. Então a gente vai ter o quê? O máximo fator comum aqui é o 4x, o próprio 4x, né? Vou botar ele em evidência. Dividindo 8x² por 4x, eu tenho o 4x mais 1. Isso tudo somado com 6x mais 3, colocando o 3 em evidência. E vai ficar 1 mais 2x. Aqui eu errei, né? É 2x também. Agora sim, 4x vezes 2x vai dar 8x². Então perceba que aqui é a mesma coisa, tá? Só tá as parcelas só estão em ordem diferente. 2x mais 1 e aqui também é 2x mais 1. Então eu posso colocá-los em evidência. Vou colocar aqui para baixo. 2x mais 1 que multiplica 4x mais 3. Então aqui está a nossa forma fatorada dessa expressão. Então se eu expandir isso daqui, eu vou retornar a expressão da qual eu parti. Questão 37, vamos usar o mesmo algoritmo. Ó, 6 vezes menos 6 dá menos 36. Então vamos procurar os pares que multiplicados em menos 36 e somados de menos 5, né? Então vamos tentar pensar de uma forma mais direta. 6 vezes menos 6, 6 menos 6 dá 0, né? Tem o 9 e o 4, né? Tem 9 vezes menos 4. Mais 9 menos 4 dá 5 e não menos 5. Então eu penso ao contrário. Menos 4 vezes 9. Menos 4 vezes 9 dá menos 36. E menos 4 mais 9 dá
Eu só repeti aqui. Desculpa, é menos 9 e o 4. Menos 9 e o 4. Porque eu troquei de lugar aqui, eu pensei que tinha trocado de sinal. Então, 4 mais menos 9 vai dar menos 5, né? Ou menos 9 mais 4 dará menos 5. Então, eu vou reescrever esse menos 5x como sendo menos 9x mais 4x. E aí, depois eu vou fazer a faturação por agrupamento. 6x² menos 9x mais 4x menos 6. Eu vou agrupar esses dois e esses dois. O máximo que eu consigo tirar de ambos aqui é o 3x, né? E aí aqui fica 2x menos 3. 3x vezes 2x dá 6x². 3x vezes menos 3 dá menos 9x. Não tá batendo. Mas, agora aqui eu vou fatorar por 2. É o máximo que eu consigo em comum. Então fica 2x menos 3. E olha, 2x menos 3 aqui, 2x menos 3 aqui. Posso colocar isso em evidência também. 2x menos 3, que multiplica 3x mais 2. Então aqui está a nossa forma fatorada da expressão 37. E vamos finalizar nosso vídeo com a questão 38. Tá iniciando a fatoração em identificando trinômios quadrados perfeitos. Trinômios quadrados perfeitos tem essa carinha aqui, ó. É o famoso quadrado da soma ou ainda o quadrado da diferença, né? Mas aqui vamos nos prender só no quadrado da soma. Então isso é um trinômio quadrado perfeito. Então eu já estou dando um spoiler que essa expressão a gente consegue escrever ela nessa forma, aqui em verde. Então, o que a gente tem que buscar? Uma maneira de escrevê-la assim e depois transformar ela nessa fatoração. Então, o que a gente está buscando? Aí, de novo, entra a magia da observação. Se eu observar aqui, ó, eu tirar a raiz quadrada aqui no primeiro termo e a raiz quadrada no último, eu vou ter um A, mas tecnicamente seria módulo de A, né? Mas vamos deixar informalmente aqui, por assim dizer. E aqui um B. E aí, se eu pegar o A vezes o B e multiplicar por 2, e eu tiver o termo do meio, então quer dizer que eu posso escrever isso como A mais B ao quadrado. Nesse caso aqui, onde isso aqui é positivo, né? Então, muita bagunça, né? Olha só. Eu tenho x², que é um quadrado perfeito, né? Consigo tirar a raiz quadrada aqui sem muito problema. E eu consigo tirar a raiz quadrada aqui também do termo independente, que é 5. Então, de cara, eu já enxergo que isso aqui é o quadrado dessa soma aqui. X mais 5 vezes x mais 5. E aí a regrinha seria tentar encaixar esse trinômio nessa forma aqui, ó. Tá? E aí você chegaria ao x mais 5 ao quadrado. Uma maneira de testar isso aqui é usando os algoritmos que a gente veio usando até agora para fatorar, né? Então vamos lá. Que o coeficiente do x² é 1. Então a gente pode pular algumas etapas e achar para o 25 dois números que multiplicados de 25
e somados deem 10 positivo. A fatoração do 25 nos permite essas duas opções, né? Ou então 25 vezes 1. Mais 25 vezes 1, 25 mais 1 não dá 10. 5 mais 5 dá 10. Então a gente poderia escrever isso aqui dessa forma, certo? Que é justamente x mais 5 ao quadrado. Então aqui a gente encerra essa parte 1 da aula 3 e nos vemos no próximo vídeo.